Fala pessoal, Wallace Alves por aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu trouxe para vocês o que não pode faltar na hora de selecionar um robô industrial, ou seja, quais são os critérios que nós avaliamos para poder fazer a seleção do melhor robô industrial para uma determinada aplicação. Então, começando justamente pelo tipo de aplicação, a gente precisa avaliar se é uma tarefa repetitiva, tá? Se é uma tarefa que é feita de forma contínua e repetida, se o processo ele é uniforme e padronizado. Por quê? Quanto mais uniforme, quanto mais padronizado o processo significa que é um processo mais fácil de ser automatizado. É mais fácil de colocar um robô industrial para repetir aquele movimento executado por um operador, por exemplo. Tá? São exemplos de tipos de aplicações repetitivas que um robô pode executar com facilidade: a paletização, a pintura, a rebarbação, o esculpimento, o lixamento, a manipulação, entre outros tipos de aplicação. Tá? Então, isso daqui é muito importante. Se a tarefa não for repetitiva, eu vou precisar utilizar mais recursos para poder preparar o meu robô industrial para aquele tipo de aplicação. Se o processo ele não é uniforme e padronizado, eu gasto mais para poder deixar ele padronizado ou preparar o robô para que ele atenda qualquer tipo de eventualidade naquele processo, tá? O modelo do robô industrial. E aqui eu vou selecionar qual é o robô ideal para essa necessidade, para essa aplicação. É um robô articulado, um robô de 6 eixos, antropomórfico, é um robô SCARA, um robô Delta, um robô cartesiano, é um robô colaborativo. E aqui eu vou analisar também o datasheet, ou seja, a documentação técnica do robô. É aqui que eu vou avaliar todos os dados pertinentes àquele modelo de robô para minha aplicação. A capacidade de carga, eu vou olhar para a massa e para o volume, as dimensões da minha carga, do meu objeto que será transportado pelo robô. Então isso daqui é muito importante, eu preciso avaliar para ver se o meu robô vai ter condições de movimentar essa carga, esse objeto. A capacidade de carga, olhando agora para a ferramenta ou para a garra, né? Lembrando que para um robô industrial, a capacidade de carga, a gente precisa considerar a soma entre objeto e ferramenta, né? Ou carga, é a carga mais a garra ou ferramenta que eu preciso somar, preciso levar em consideração, que é o peso que o robô vai transportar, tá? Tá aqui. Quando a gente fala de ferramenta ou de garra, a gente tem alguns tipos de ferramentas ou garras que podem ser utilizadas no punho do robô. Por exemplo, garra pneumática, elétrica, hidráulica, eletromagnética. A avaliação da carga versus a distância. Normalmente os fabricantes de robôs industriais disponibilizam um gráfico que mostra uma relação entre a carga versus a distância. Quanto mais distante está a carga do punho do robô, menor é a capacidade de carga que esse robô tem para transportar uma carga. Tá? Então, esse gráfico aqui é super importante, a gente precisa avaliar antes de definir qual é o robô ideal para aplicação. E tem outras variáveis, né, que o robô industrial também leva em consideração, que é a inércia, torque e força. Então, normalmente, em algumas juntas, né, especificamente falando do punho ali do robô, é claro que dependendo do modelo robô, pode ser o fuso de esferas, né, no caso do robô SCARA. A gente precisa analisar essas variáveis aqui para ver se o robô terá condições de exercer o torque necessário ou a força necessária para uma determinada aplicação. O alcance, super importante, o deslocamento máximo das juntas. Cada junta do robô tem o deslocamento máximo, tem o deslocamento necessário, suficiente para a aplicação. A área de trabalho ou envelope de trabalho do meu robô, né, que está atrelado ao tipo de movimento ou os graus de liberdade que o meu robô consegue exercer, vai atender a minha necessidade, então é necessário avaliar também. E aqui eu posso avaliar, junto com o simulador, os desenhos 2D e 3D dos objetos para poder fazer uma montagem dentro do meu simulador, para fazer uma validação do layout de produção para poder ver se o meu robô vai ter o desempenho que eu espero. O tempo de ciclo que a gente pode mensurar também através da velocidade para ver se o meu robô atingirá a produtividade desejada e as trajetórias que eu vou utilizar para atingir esse tempo de ciclo,
que tipo de movimento eu posso utilizar para que o meu robô tenha um desempenho máximo otimizado nessa aplicação. Movimento ponto a ponto, de junta, movimento linear, movimento circular, vai depender também do tipo de aplicação, do objeto que o meu robô vai transportar. A repetibilidade do processo é a garantia da repetição das posições que o robô executa. Então, a repetibilidade, eu preciso garantir que o meu robô seja 100% repetitivo para que o meu processo seja uniforme, para que eu consiga entregar uma eficácia de 100% na repetição daqueles movimentos, tá? O software do robô, ele é pago, ele é gratuito? Preciso checar isso aqui também, super importante. Eu faço a aquisição do robô e na hora de utilizar o simulador, se o software for pago, eu preciso desembolsar também o valor do software, né? Então, é necessário avaliar isso também. A compatibilidade desse software, se é com Windows ou Linux, né? Às vezes você pega um software e aí ele só roda no Linux e você não está preparado para isso, tá? Se o simulador trabalha offline ou se tem que ser online, conectado em algum servidor. A linguagem, né? Quais são os idiomas disponíveis, inglês, mandarim, espanhol, português. E se tem tutoriais disponíveis na internet, no YouTube principalmente. O ambiente de operação que esse robô vai estar submetido a alta temperatura, por exemplo, ou baixas temperaturas, super importante analisar antes de colocar o robô nessa condição de trabalho. A vibração, né? Então o robô ele tem um limite máximo de vibração ali para poder operar. A umidade e o grau de proteção, o índice de proteção, para garantir que o robô possa operar naquele ambiente sem que respingo d'água ou poeira, sujeira, acaba danificando a mecânica do robô. Integração do meu robô com outros periféricos, por exemplo, o CLP da linha, o controlador lógico programável. Meu robô vai fazer uma integração direta com esse CLP, então é necessário avaliar isso também. Ou com comandos elétricos, entradas e saídas discretas. Então, vou conectar meu robô direto com o comando elétrico da minha linha de produção. Preciso avaliar como que eu vou fazer esse tipo de integração. Ou se vai ser ainda com relés de segurança, sistema de visão, onde eu vou precisar analisar que tipo de rede o meu robô precisa ter para poder comunicar, que tipo de recurso ele precisa ter para poder utilizar das informações do sistema de visão. Um encoder externo para poder captar a velocidade normalmente de uma esteira, por exemplo, em movimento, tá? Então, integração com componentes externos ali é super importante avaliar para ver se o meu robô será capaz de fazer a integração 100% com esses componentes. A segurança, adequação às normas regulamentadoras, principalmente NR10 e NR12, tá? Dispositivos seguros, né, como botão de emergência, cortina de luz, scanner de área segura, trava de segurança, etc., entre outros componentes de segurança que o meu robô pode estar integrado, tá? O enclausuramento, o gradil de segurança, se o meu robô vai trabalhar com o perímetro cercado ou não, né? E por isso, da avaliação da segurança, se terá outros componentes de maneira que eu proteja a periferia, né? Ao redor, a área de trabalho ali do robô para que não cause nenhum acidente. Os recursos que o controlador do robô precisa ter, e aí eu vou avaliar o número de entradas e saídas que o meu robô tem, se é um sinal analógico, se é um sinal digital. Rede industrial, protocolo de comunicação industrial, se o meu robô tem um determinado protocolo para fazer integração com um controlador, por exemplo, um CNC. Os canais de segurança, para poder fazer a adequação conforme as normas regulamentadoras, se tem os canais de segurança necessários para a parada segura do robô. A parte comercial, que é onde eu vou avaliar o preço e o prazo, condição comercial da venda desse robô. O pós-venda, que é super importante, principalmente quando a gente precisa de peças de reposição. O meu fornecedor tem peças de reposição, essas peças são acessíveis, qual é o preço, o prazo dessas peças. Suporte técnico. Essa empresa ela conta com um suporte técnico especializado, os profissionais ali atendem de forma rápida, é via WhatsApp, é presencial, é remoto, então super importante avaliar esse fator também. O treinamento
treinamento operacional, né, para os operadores que vão estar em contato direto com o robô na linha de produção e para a equipe técnica. Então, a equipe técnica terá condições também de colocar o robô em funcionamento se porventura ele parar na linha de produção. E as manutenções programadas, ou manutenção preventiva, ou ainda manutenção corretiva. A corretiva normalmente fica por conta da equipe de manutenção, mas a manutenção preventiva ali pode ser levada em consideração junto com a empresa fornecedora do robô industrial, tá legal? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de seguir as redes sociais. Nossas redes no Instagram e no TikTok é Automação e Robótica, no Facebook Robôs Industriais, no Telegram Robótica 4.0 e no YouTube Automação e Robótica Industrial. Eu te vejo no próximo vídeo, um abraço e até logo.